depois de várias tentativas, né? Vou ver se agora vai. Eu não vou desistir tão fácil assim. É o seguinte, Cristo deu uma missão para os apóstolos ou discípulos. Cristo deu uma missão para os discípulos ou apóstolos, como queira chamar, que eles deveriam pregar em todo o mundo. Já imaginou? Que tarefa difícil? A tarefa era muito grande. Eles eram pessoas comuns, iletradas, não tinham conhecimento de nada, e pregar para romanos, e pregar para tantos países, né, da época, seria uma missão impossível. Mas Jesus Cristo lhes deu poder. E no capítulo 16, de verso 15 em diante, está ali os poderes que Cristo lhes deu, para que eles fossem pregar a todo mundo. Então ali lista vários obstáculos que eles teriam que vencer. Um deles era os demônios, que sempre estava ali para prejudicar o próprio Cristo. Então Cristo deu poder para expelir demônios. Cristo deu poder para fazer cura. Cristo deu poder para que se bebesse acidentalmente, né, alguma coisa mortífera, não lhe faria dano algum. Dentre outros obstáculos que eles teriam, é o falar em línguas. O falar em línguas. Diz lá, e falarão novas línguas. E para quê? Para quê? Essa é a pergunta. Se a missão era levar o evangelho, nós cremos que falar línguas era para levar o evangelho. Essa é a lógica. Mas quando se fala ali novas línguas, está no plural e não no singular. Aí seria nova língua. Então está lá, novas línguas. E essa expressão quer dizer línguas existentes. E agora aqui eu vou explicar uma coisa que talvez ninguém já parou para pensar. No original grego, que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Então esse é algo que nós devemos já ter na nossa mente. Então, no grego, existem duas palavras para novas. A primeira delas é neos. Por exemplo, você tem ali um terreno baldio. Aí você faz uma casa, essa casa é uma casa nova. Você compra um carro, se o seu carro é 90, você compra um carro. Não, eu vou voltar atrás. Você pega um carro velho, todo enrustido. Aí você vai, faz a tapeçaria, funilaria, troca os pneus, pintura, tudo isso. Então, esse carro é novo. Sabe por quê? Porque é o mesmo carro, não é outro carro, é o mesmo carro. Entendeu? Então, essa palavra aí é kainos. Seria um novo que passou por uma reforma. Vou dar mais um exemplo. Na Escócia, os homens usam saia, mas não é uma saia igual das mulheres. Mas se no Brasil adotasse esse costume, era neos ou kainos? É claro que é kainos, porque
essa moda já existe lá. É nova aqui para nós. Então, explicado isso, não é? Aqui é sem corte, não é editado, é sem corte. Agora, iremos ver Atos 1, verso 8, que lá fala exatamente aquilo que eu estou falando, que eles necessitavam de poder, porque eles eram fracos, assim como nós também. Nós só vamos ter sucesso, entre aspas, né? Só vamos conseguir fazer o trabalho de Deus mediante o Espírito de Deus. Então, vou achar aqui o livro de Atos para que se tenha uma ideia daquilo que eu pretendo transmitir aqui, né? Transmitir a Bíblia, né? Estava lá, passei para João. Tem que voltar lá. Aqui é sem edição. É tudo ao vivo. Entenderam? E é assim mesmo, né? Atos 1, verso 8. Você pode conferir aí. 1, verso 8. E diz assim: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, nós necessitamos de poder igual aos apóstolos, ou discípulos, como queira. Por quê? Porque se naquela época era difícil pregar o evangelho, hoje muito mais. Porque o mundo está cheio de tantas coisas que não prestam, O povo hoje está mais insensível em relação à lá do passado, acredito eu. Não é? Então, eu vou falar de novo aqui, tá bom? Então nós, para dar cabo da obra de Deus, nós temos que ter poder. E Atos 1,8 fala sobre isso. Lá em São Marcos 16, lá está falando, né? Ide, pregai a todo mundo. Veja só como as coisas encaixam, né? Ide, pregai a todo mundo. Quem crer e for batizado será salvo. E esse sinal há de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, né? Falarão novas línguas e por aí vai. Entendeu? Agora iremos ver o cumprimento da descida do Espírito Santo, que está logo aqui, ó, em Atos capítulo 2. Esse aqui é só uma introdução, porque esse assunto aqui tem que demorar muito mais. E se eu correr aqui, não dá para passar aquilo que realmente é. Então vamos lá. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, essa aqui é uma outra palavra que dá pano para manga. Mas numa outra ocasião eu vou explicar isso, tá? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuída entre eles como línguas como de fogo, e pousou-se sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, e não em língua. Línguas está no plural. Ali
amigos, havia uma festa. A festa do Pentecoste. Pente quer dizer 5. Então, Pentecoste era a festa dos pães ázimos, que era 50 dias depois da Páscoa. Eu já falei que aquilo que eu iria falar depois. Então, depois da Páscoa, vinha a festa dos pães ázimos. Então, era 50 dias depois. Depois que Cristo foi aos céus, passou 50 dias e ele derramou o Espírito Santo. Aí, Pentecostes. Mas ainda tem outros dados para poder falar. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Eu vou virar aqui a página. Tenham todos um pouquinho de paciência com esse senhorzinho aqui, tá bom? Antigamente eu era mais rápido para achar os livros e também ler o texto, né? Agora a gente vai ficando mais jovem, né? E aí as coisas ficam mais difíceis, mas não é nada impossível. É nada impossível. Então, eu vou continuar aqui. Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo dos céus. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão que, possuída de perplexidade, porquanto cada um deles ouviam a falar na sua própria língua. Na sua própria língua. E ali havia pessoas de Roma, pessoas de vários lugares do mundo. E essas pessoas, eram judeus de nascimento. Mas como houve ali a diáspora, ou seja, eles foram para outros lugares, e eles não mais tinham habilidade com a língua materna. Eu tenho um cunhado que ele é italiano. Os avós são italianos e os pais são filhos de italianos. Então, ele é um italiano nascido no Brasil, mas ele não fala italiano. Então, essas pessoas que vieram para lá, eles eram judeus de nascimento, mas que não tinha mais intimidade com a língua. Estavam todos atônicos e diziam: não são Galileu todos esses homens que estão falando? Como os ouvimos falar em cada língua em cada língua materna. Olha só, somos partos, somos medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e nas regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos, que aqui residem. Então, os judeus, tanto os judeus como o prosélito, ou cristão novo, crentes e arábios, como os ouvia falar nas nossas próprias línguas em que nascemos. Ouviu falar na nossa língua em que nascemos. Ouviu o quê? A palavra de Deus. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que é isto? O que isso quer dizer? Outros, porém, zombavam e diziam: estão bêbados. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os: estes homens não estão bêbados como vocês julgam que estão. Eles não estão embriagados, Pedro falou. Mas o que ocorre é o que foi dito
anteriormente por Joel, profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, o Senhor derramará o seu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão sonhos. E sobre os servos e assim por diante. Então, o que estava acontecendo ali foi aquilo que foi predito por Joel, profeta de Deus. Que Deus iria derramar o seu espírito sobre toda a carne. Então, note, para poder encerrar aqui e continuar depois. Aquelas pessoas, como já lemos aqui, eram judeus de nascimento que nasceram em outros países e que vieram para lá, porque era a festa do Pentecoste. Porque era a festa do Pentecoste. E eles, ao ouvirem falar das grandezas de Deus, ao voltarem para os seus países, puderam contar da beleza do Evangelho. Eles não foram ao mundo naquela época, mas o mundo veio até eles. Cada pessoa que ouvia falar de Deus, ao voltar para a sua pátria de nascimento, fala assim: olha, eu estive lá em Jerusalém e eu ouvi Pedro falar na nossa língua. Não é que eles ouviam. Por exemplo, assim, eu falo português e ele ouvia eu falar em português e ele entendia na língua dele. Não foi isso que aconteceu. Eu falo português, só para poder ilustrar. Eu falo português e a pessoa lá, ele é asiático. Pelo poder de Deus, eu vou aprender, olha só, aprender a falar a língua dele para transmitir uma mensagem, queridos. Então, o dom de línguas é para transmitir a mensagem de Deus. Está lá em Marcos 16. Ide por todo o mundo pregai o evangelho. Falarão novas línguas, no caso aqui. Entendeu? Vou repetir de novo. O mundo veio até eles. E eles pregaram. Cada pessoa que ouvia a pregação, voltaram para suas casas, para os seus países e contaram. E assim o evangelho foi pregado. Não quer dizer que os discípulos não saíram dali e pregaram em todos os lugares. Então, só para encerrar aqui, para não ficar muito comprido, novas línguas, só para fazer aí uma breve recapitulação. Então, novas línguas na língua grega, a qual foi escrito o Novo Testamento. Existem duas palavras para línguas, para novas. Existe o termo neos, que é um novo que passou a existir de agora em diante. E tem o kainos, que já existia, tá vendo? Línguas já existiam. Então, kainos é algo que já existe. Que já existe. É como um carro, que eu já falei aqui no início do vídeo, né? Como um carro. Você tem um carro aí da década de 30. Esse carro está velho. Aqui tem um senhor assim. Ele pegou aquele carro que era ainda manivela ainda, né? Porque não tinha partida, né? E ele foi lá, reformou o carro, ficou caro. Só que ele não vende, porque é uma relíquia. Então ele foi, pintou o carro novamente, trocou todo o estufamento, mas obedecendo o padrão, né, original. Colocou as rodas originais, colocou o estilo, né, dos pneus originais. Então aquele carro velho da década de 30 passou a ser um carro novo, porque ele já existia. Por exemplo,
Na Escócia se usam saias, só que não é uma saia como aqui se usa. Mas se viesse para cá essa moda, seria cainós, algo que já existia, mas para nós aqui é novo. Então é cainós. Então, a partir de momentos outros, nós vamos conversar um pouquinho sobre Atos 10. E se der tempo, Atos 19. E aí depois é Coríntios, né? Aí Coríntios dá um pouco mais de trabalho, né? Tem que trabalhar bem para que todos nós, inclusive eu, que eu tenho que estudar para transmitir, possamos entender adequado. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo, se o Papai do Céu quiser.